O livro do Apocalipse é um livro de muitos mistérios, mas alguns deles, na verdade, muitos deles, já revelados a nós. É por isso que não é à toa. O Apocalipse não é o livro dos mistérios, é o livro da revelação. Aqui é para nós revelações extremamente importantes, vitais. Em toda a Bíblia você vai ver muita profecia, Antigo e Novo Testamento, muita promessa da parte de Deus em direção à nossa vida. Você vai ouvir, por exemplo, o Senhor logo no início ministrando sobre o seu povo e dizendo: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês atenderem os meus mandamentos, eu, Senhor, vos abençoarei no campo, na cidade, prosperarei o celeiro, o fruto da vossa terra, a vossa amassadeira, e abençoa eles em todas as áreas. Mas você vai completar, você vai compreender que não somente nesse momento, mas em toda a Escritura Sagrada, toda a palavra de Deus liberada em direção ao homem, seja diretamente ou por intermédio da boca de um profeta, ela está sempre condicionada a algo, condicionada a uma atitude de obediência. Por exemplo, vocês vão perceber isso quando o Senhor chama Abraão, ele faz uma grande promessa. O Senhor condiciona a promessa que ele quer cumprir sobre a vida de Abraão à obediência. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação. Veja, antes do vai, que é prosseguimento da promessa, né? Vai, né? Vou te enviar, vai. E diz que vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai impor uma condição embutida dentro da própria promessa. Ou seja, antes do vai, primeiro Deus diz, sai. Então Deus está deixando claro que todas essas coisas só vão acontecer depois que ele sair da terra. Então todas as promessas de Deus liberadas sobre a vida de alguém, elas estão condicionadas à obediência. Tanto é que dentro do contexto ainda do próprio Abraão, só para a gente entender, quando Sara deu a ele a infeliz ideia de colocar Agar em sua cama, a serva dela, achando que dela nasceria o fruto da promessa, né? O Senhor visita Abraão novamente e lhe entrega uma palavra disciplinar, uma palavra exortativa, quando ele diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Pode um homem ser completamente, inteiramente perfeito diante de Deus? Não, a palavra do Senhor deixa claro que todos nós somos pecadores, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele é ainda mais direto, e Jesus também o corrobora, dizendo que aquele que diz que não peca, já está pecando o pecado da mentira, porque todo homem peca. Então, na verdade, o Senhor não está exigindo dele um padrão de perfeição cuja sua humanidade e a sua natureza caída em Adão não pode conquistar. O que o Senhor está dizendo para ele é: Abraão, não esquece o que a gente combinou. Como assim? Faz a sua parte e eu faço a minha. Não inventa. Não era para colocar Agar na cama. Deus, vai falar isso depois do comportamento de Sara, para poder fazer Abraão entender que era só ele ficar condicionado à obediência e fazer tudo que Deus estava mandando, e aquilo que cabia a Deus, Deus faria. Camila, por que você está reproduzindo isso? Para você entender. Segure só um pouquinho, só, e a gente já volta daqui a pouco. Para você entender, mas fique sentado aí para eles não acharem que a gente brigou, tá bom? Mas segura o som só um pouquinho. Para você entender que todas as promessas e todas as profecias liberadas da parte de Deus, do texto sagrado sobre a nossa vida, estão condicionadas a algum momento ou a alguma coisa, estão condicionadas acima de tudo à obediência. Mas a revelação textual daquilo que Deus confiou a João no livro do Apocalipse, a revelação da palavra, quando o texto afirma em Tessalonicenses, dizendo: ele vem, essa profecia, essa promessa, porque isso é uma promessa, diga após mim para eu saber que você está comigo, diga promessa. Essa é uma promessa, você que está aí, essa é uma promessa, ele vem. Mas ela é a única que não está condicionada a nenhum comportamento humano para que se cumpra. Camila, não entendi, vai entender. Se você crê, ele vem. Se você não crê, ele vem também. Se você espera, ele vem. Se você não espera, ele vem também. Se você obedece, ele vem. Para os desobedientes, ele vem também. Se você está no caminho certo, ele vem. Se está no caminho errado, ele vem. Se você é crente, ele vem. Se você é ateu, ele vem também. Ele vem.
Isto é uma verdade irrefutável, isto é uma verdade imutável, isto é uma realidade insubstituível. Ele vem, aleluia. E João, ele é claro na revelação, ele diz, ele vem e todo olho verá. Outra promessa. E todo olho o verá, ou seja, quem quer ver vai ver, e quem não quer ver, vai ver também. Quem está esperando esse dia, vai ver. E quem não está esperando esse dia, também vai ver. Eu estou falando isso porque eu preciso que você entenda o peso da revelação que o Senhor confia a João quando lhe entrega a revelação do Apocalipse. Agora, outro contexto que você precisa entender, eu quero muito que você compreenda isso. João está tendo a maior revelação depois de Jesus Cristo. Depois da revelação de Jesus Cristo, o verbo vivo feito em carne, o Apocalipse é a maior revelação de Jesus Cristo. É a maior revelação. Não há absolutamente nada que seja tão importante quanto saber o fim das coisas. E o Apocalipse é exatamente isso. Ele pontua e determina o fim das coisas. E ele é mais certo do que tudo que te alegra quando você olha na Bíblia, na palavra de Deus, e te alegra o coração acerca de promessas, porque, como eu disse e repito, essa daqui não está condicionada a nenhuma crença, essa daqui não está condicionada a nenhuma fé, essa daqui não está condicionada a nenhum crivo de obediência. Esta daqui se revelará e cumprirá para todos. E quem teve essa revelação foi João. Complete aí, por favor. Quem recebeu essa revelação foi João. Jesus Cristo revelou a ele todas essas coisas. E sabe qual era o contexto de João? João estava exilado e preso na ilha de Patmos. Sabe o que significa Patmos? Patmos nessa ocasião, sobretudo, pertencia à Turquia, hoje pertence à Grécia. Mas a sua conotação e o termo do seu vocábulo, Patmos, significa mortal. Então vamos lá, Patmos significa o quê? Mortal. Patmos significa mortal. E João, servo do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo, estava exilado e preso. Patmos, ela tem uma extensão de 13 quilômetros de comprimento por 6,5 de largura em quilômetros. Então não é muito grande, é menos do que uma ilha. O termo correto seria ilhota. É ainda menor do que tradicionalmente seria uma ilha. Então, muros e grades foram construídos em toda a área que era possível de Patmos, formando como se fosse uma meia-lua. E ali é uma prisão, não para qualquer prisioneiro, mas para prisioneiros de alta periculosidade. Diga comigo, gente perigosa. E aí você se pergunta, Camila, o que João, servo do Senhor? Porque o texto é claro, e o texto diz que João, servo do Senhor, estava preso lá. E o texto diz por quê? Diz que ele estava preso lá por ser testemunha fiel de Jesus Cristo, por ser representante do reino de Jesus Cristo aqui na terra, por participar das aflições com a igreja de Jesus aqui na terra. E o texto diz que ele está preso e exilado nessa ilha pequena, que o afronta, que o humilha, cujo significado chama-se mortal. De novo, o significado chama-se mortal. E a gente se pergunta, uma cadeia aonde deveriam estar apenas detentos de alta periculosidade, estupradores, homicidas, homens devassos, promíscuos, ladrões, gente da pior qualidade. De repente a carta se abre dizendo, eu, João, estava preso em Patmos, nessa cadeia de alta periculosidade. Olhe de novo para alguém e diga, gente perigosa. E aí você diz, o que João está fazendo lá? Mas é porque a gente como João também, gente como João também expressa um nível de perigo. Gente como João também pode ser perigosa. Camila, por que você está dizendo isso? João era servo do Senhor, discípulo de Jesus Cristo. Era alguém obediente, fiel, poderoso em obras, poderoso em palavras, cheio do Espírito Santo. Por que você está dizendo isso? Porque a gente cheia do Espírito Santo é perigosa para a gente que está vazia, para a gente que quer monopolizar o sistema, para a gente que quer atuar com ignorância de pensamento, para a gente que quer vendar os olhos, para a gente que trabalha neste século para o príncipe
deste século, que cegou o entendimento de muitas pessoas, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe o que João tem? A verdade que liberta. Quem tem a verdade que liberta é perigoso. Dentro de um sistema romano, ouça isso, nós estamos falando de um sistema romano, um sistema milenar, um sistema que prega uma inverdade que Cristo veio para quebrar, um sistema que destitui os seus deuses constituídos por mãos de homens, um sistema que arrebenta até mesmo com a religiosidade dentro das sinagogas dos próprios judeus. E Jesus chega arrebentando com tudo isso, não quebrando nem fazendo protestos com pedra e pau na mão, mas ele vem manifestando a verdade do reino de Deus. E a verdade do reino de Deus é muito poderosa, e o que esta verdade ministrava: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia! Aonde João passa, vidas são libertas. Aonde João passa, vidas são alcançadas. Aonde João passa, o nome de Deus é glorificado. Aonde João passa, passa também a mensagem de Pedro: convém primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Aonde João passa, a glória de Deus cresce e a glória do homem se arrefece. Aonde João passa, aquilo que o homem é reputado a nada, e aquilo que Deus é ganha abrangência no lugar. E quando isso começa a acontecer, o texto diz que a igreja começa a crescer. Isso expressa muito perigo para uma sociedade que não quer mudar. Isso expressa muito perigo para uma sociedade que depende de gente miserável e dependente de um sistema falido. De gente que não quer alcançar a libertação. Não é interessante ao governo de Roma que romanos alcancem a libertação. Não é interessante a judeus que alimentam financeiramente de maneira corrupta o sistema, que aqueles que são os contribuintes alcancem libertação. Eu não sei se você está entendendo, eu estou pregando um sermão cujo fundamento está há mais de 2000 anos atrás, mas parece que eu estou pregando sobre muitas coisas atuais. Porque o evangelho não muda, e a natureza caída do homem também não, mas o evangelho continua no ano de 2020, combatendo, erguendo, levantando, libertando, ajudando, salvando. Oh, aleluia! Eu só estou falando isso para você entender de que tipo de perigo eu estou falando. Um crente santo é um perigo para um crente profano. Um crente lavado no sangue do Cordeiro é um perigo para alguém que está na lama do pecado. Um crente cheio do Espírito Santo, com poder para profetizar, é um perigo para quem precisa esconder pecados. Só para você entender por que João estava numa cadeia, num lugar de exílio, aonde conta-se na história que era propício para prisioneiros de alta periculosidade. Mas obviamente eu estou falando de um homem manso, de um homem humilde, de um homem cheio do Espírito Santo. Mas, todavia preso, completa para mim por favor, todavia ele estava preso. E você diz: Camila, o que será que isso tem a ver com a minha vida no dia de hoje? Ele estava preso, e essa era uma circunstância de uma realidade, né? Que não podia ser alterada. Fisicamente preso, exiliado, sozinho, nessa ilha que tem um nome propenso a trazer morte, nessa ilha que te humilha. Por quê? Porque mortal, né? Tudo que é mortal fala daquilo que é fugaz, fala daquilo que é passageiro, fala daquilo que é ínfame, fala daquilo que nos humilha. Paulo vai falar abertamente sobre isso. Por exemplo, todos nós aqui, cada um tem a sua Patmos, cada um tem o seu lugar de detenção. Cada um tem o seu lugar onde tem sido sufocado pelas circunstâncias. Cada um que está aqui, não se engane, cada um que está acompanhando pela internet aí, cada um tem uma Patmos, um lugar que te humilha, uma circunstância que te diminui. E Paulo vai falar abertamente sobre isso quando escreve aos Romanos, no capítulo 7. Paulo, nós estamos falando de um homem muito crente. Camila, e o que tem a ver? Tem a ver que ser crente não te tira de Patmos. João era crente, e agora eu estou usando um outro exemplo de crente. Eu estou falando de Paulo, um dos apóstolos mais
mais interessantes para a igreja. Se por uma desgraça todo o conteúdo de informações do texto sagrado se perdesse e só se sobrassem as cartas paulíneas, todos os teólogos que divergem em vários assuntos concordam no mesmo que eu vou dizer agora. Qual? As cartas paulíneas seriam o suficiente para que a igreja tivesse paradigma de doutrina, fé e salvação. Estou falando de um homem exemplar, de um homem espetacular, de um homem crente até o tutano, como nós diríamos. Mas olha o que este homem vai dizer. Ele não vai usar exemplo de ninguém. Ele vai fazer-se exemplo para quem quer alcançar libertação. E ele diz assim: o querer bem está em mim. Mas ocorre que todas as vezes que eu vou fazê-lo, eu encontro outra lei. Isto é, a lei dos meus pecados que opera sobre a minha carne. Olha isso. Então todas as vezes que eu planejo fazer o bem, presta atenção, gente. O texto diz que Paulo planeja fazer o bem, porque ele é conhecedor do bem que deve fazer. Mas quando ele está às vésperas de executar o bem que ele planejou, ele encontra nessa lei um combate contra o espírito que está nele. E ele vai dizendo assim: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero. Olha o que ele está dizendo. Aquilo que eu programo para fazer, que eu sei fazer, que eu quero fazer, não consigo fazer, mas aquilo que eu nem programei fazer, quando eu vi, eu já fiz. A visão é tão derrotista acerca da nossa humanidade, que ele vai usar um termo jurídico em Roma e vai se chamar de miserável, que era o termo que se dava a um réu que havia sido pego em assassinato. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando um réu dentro do sistema romano, um assassino, era pego no ato do seu homicídio, a sentença para assassinato era que pegasse o corpo do morto e colocasse em formato de cruz frente a frente com o corpo do vivo. Essa era a sentença. Então o réu, ele precisava gritar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai tirar esse corpo morto de cima de mim? Mas ninguém podia tirar, porque o réu só ia ser livre da sentença de morte definitiva se ele aguentasse 3 dias no deserto com o corpo do morto sobre ele. E você acha que Romano ia fazer isso para ele sair livre no final? Claro que não. Eles já colocavam essa sentença porque em 99,9% dos casos, o réu, o assassino, o cara que matou o morto, morria no deserto. Aí você diz: claro, Camila, sem comida, sem água? Não, ele morria sufocado, porque o morto entrava em estado de putrefação, e como a boca era amarrada na boca do vivo, ou seja, a boca do morto com a boca do vivo, ele ficava sufocado com o gás tóxico que o corpo de um morto ainda pode liberar. Quanto mais oxigênio, O2, ele tentava trazer, mais gás carbônico ele ingeria. O pulmão ficava sufocado, e quando você via, acontecia uma incoerência extraordinária. O vivo morria, e se você perguntasse quem matou, o morto ficava sufocado. Então Paulo vai fazer essa citação desse exemplo para colocar na cabeça dos romanos, e para usar exemplo de si mesmo, que todos nós temos um corpo morto. Temos que carregar o corpo da natureza do nosso pecado, o corpo do velho eu que renunciamos para viver uma vida nova em Cristo, para poder dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora me escute: até que nós sejamos livres desse corpo aqui, ó, até que nós sejamos livres dessa carne. Que carne? A carne que planeja começar um jejum na segunda-feira, mas não começa. A carne que diz: hoje eu vou chegar em casa e vou orar, e já mete o dedo na televisão e esquece do que prometeu. Camila, mas é crente? É crente. Paulo está dizendo: eu estou falando de mim, o miserável sou eu. Por quê? Porque ele está falando da sua humanidade. Enquanto esse corpo, o espírito, enquanto essa alma for revestida dessa corruptibilidade aqui, a gente vai viver o miserável homem que sou. E é nisso que eu vos afirmo, que cada um tem uma Patmos, um espírito que quer encontrar a Deus e uma carne que quer pecar, um espírito que quer ver Deus face a face e uma carne que quer ver site pornográfico, um espírito que quer adorar a Deus em santidade e uma carne que quer se masturbar quando ninguém está olhando, um espírito que quer ler a Bíblia e também pregar a palavra, e uma carne que não te deixa pagar o preço para viver uma vida de santidade. Aí eu te pergunto: não vive tu também numa Patmos? Você vai me entender que eu estou contando com a sua inteligência para pregar esta palavra. O que é a Patmos? A Patmos é um lugar que me humilha, que me apequena, que me diminui. O lugar que eu não estou ali, o lugar onde eu não posso
exercer com tanta abrangência, aparentemente, tudo aquilo que Deus me deu para exercer. A Patmos é uma cadeia, uma prisão, um lugar de exílio. Todo mundo aqui tem uma Patmos, tem um nível ou uma obra da carne que te afronta. Talvez você está me ouvindo agora de casa, do trabalho, eu não sei aonde você está acompanhando essa mensagem, mas a sua Patmos é um vício que te prende. A sua Patmos é a dependência de algo. A sua Patmos é um remédio tarja preta que você tem que tomar para não tremer. A sua Patmos, ela te afronta e ela diz: você não é capaz. A sua Patmos levanta grades ao seu redor e ela diz: você nunca vai viver a plenitude do ministério, nunca vai viver a grandeza da promessa. A sua Patmos diz que você não pode pregar como eu prego. A sua mortalidade, a sua humanidade te humilha todo dia, faz você pensar que viver uma vida com Deus, por mais que seja um desejo sincero da sua alma, jamais haverá uma predisposição no seu corpo. Então você se vê repetindo os mesmos pecados, caindo nas mesmas coisas, e até aqueles que estão aqui que não têm pecados de iniquidade ou pecados morais, mas se veem afligidos por uma Patmos que não te deixa crescer, por uma palavra, por um lugar, por uma pessoa que é como se fosse o carcereiro da tua alma, alguém que não te deixa evoluir, uma circunstância que não te deixa crer. Mortalidade. Agora preste muita atenção nisso aqui. A minha mortalidade não atrapalha aquilo que Deus pretende fazer. Não. Até porque o Senhor deixou claro acerca da deficiência de Paulo, quando este em oração dizia: eu tenho um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear. Sabe qual era a oração dele? O texto diz que por 3 vezes ele orou pedindo ao Senhor que tirasse o espinho da carne e que repreendesse o mensageiro de Satanás. Por quê? Porque aquilo diminuía ele, aquilo humilhava ele, aquilo afrontava ele. Aí olha o que o Senhor vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus diz que a tua limitação não é impedimento para ele começar a operar. A tua fraqueza não é ponto final de Deus na tua vida. Ele não escolheu as coisas que são, ele escolheu as coisas que não são. Há uma palavra de misericórdia indo ao seu encontro nesta noite. Aleluia! Oh! Aleluia! Patmos te diminui, Patmos te afronta, Patmos te humilha, mas diante de Deus, Patmos não é o suficiente para paralisar o teu chamado, Patmos não é o suficiente para neutralizar o seu ministério. Paulo, quando esteve preso, ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está em mim e ela não está presa, ela é livre. Eu quero que você compreenda que eu não estou falando só de uma cadeia física, mas pregando no século 21, sobretudo, estou falando de uma cadeia psíquica, de uma cadeia emocional, de uma cadeia psicológica, de uma cadeia conceitual, aonde muitas vezes você se sente como prisioneiro, mas é também o próprio carcereiro.